Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, bem-vindos a esse canal e hoje eu quero falar sobre 5 discos que eu considero revolucionários, né, musicalmente, artisticamente falando. Esses discos que eu vou falar aqui hoje, eles trouxeram inovação, trouxeram coisas que nunca foram experimentadas antes, às vezes uma experimentação técnica ali no estúdio na hora de produzir o som, timbragens diferentes, novas formas de gravar, ou então novos estilos musicais foram apresentados nesses álbuns que nunca tinham sido apresentados antes. Certo? Mas antes de eu começar a falar disso, eu queria pedir para você que está me assistindo verificar se você já está inscrito nesse canal. Vai ter vídeo semanal aqui. Se você gostou do vídeo anterior que eu postei sobre álbuns indispensáveis, deixa um like lá se você não deixou, verifique se você já está inscrito. E eu fiquei muito feliz com o resultado do primeiro vídeo aqui, já passou de 300 visualizações, né? Eu não esperava passar de 100, né, nesse primeiro vídeo. Então, muito obrigado a todos. Se você quer continuar acompanhando aqui o canal, pode se inscrever, seja muito bem-vindo. Então, bora para o vídeo de hoje. Vou começar para falar desses álbuns revolucionários. Eu vou começar com o primeiro deles, que é o auto-intitulado Black Sabbath, a estreia do Black Sabbath, de 1970. Esse disco aqui ele foi lançado no início de 1970 e ele abre a discografia do Black Sabbath e a década de 70 também com uma revolução musical completa, porque ele traz um novo estilo musical, um novo gênero de música que nunca tinha sido feito antes, que é o heavy metal, né? O metal, como queiram, que inclusive é o meu estilo favorito de música. Se você gosta de metal, se inscreve aí que a gente vai falar muito disso ainda, né? Esse disco aqui, só a capa dele já começa, né, a loucura, a revolução aqui, né? Temos aqui uma paisagem assim bem sombria, soturna, né, com uma mulher ali meio fantasmagórica. É uma capa misteriosa que com certeza instigou muita gente a ouvir o disco. Quando você coloca esse álbum para tocar, você escuta um som meio que de chuva, um sino tocando ao fundo, aquela coisa sombria, e aí vem uma guitarra assim absurdamente pesada, agressiva do Tony Iommi, que veio aí para revolucionar mesmo, né? Esse disco aqui ele é considerado como o início do heavy metal, né? O marco zero por muitas pessoas, eu inclusive, justamente porque ele juntou a sonoridade pesada que estava sendo feita ali no final dos anos 60 já por Beatles às vezes, pelo Led Zeppelin, né? Com as temáticas mais teatrais, mais obscuras, mais conceituais, né? Então, aqui foi a primeira vez que a música pesada mesmo, aquele rock pesado, foi feito de uma forma mais profunda, de uma forma a contar uma história, né? A primeira música do álbum Black Sabbath é uma música de terror, né? Então você imagina, a gente estava saindo aí dos anos 60, a maioria das músicas falavam de amor, de romance, né? De ter um caso com alguém, ou de festa, enfim. Essa música, ela foi inspirada numa experiência que o baixista Geezer Butler teve. De acordo com ele, ele acordou no meio da noite e se assustou muito porque ele viu uma figura encapuzada de preto, assim, em pé na frente da cama dele. E aí a música é justamente o Ozzy Osbourne interpretando na experiência, né, do baixista, como ele teve, como ele vivenciou isso. Então, essa música, inclusive o nome dela e o nome da banda, Black Sabbath, foi inspirado num filme de terror antigo, né? E, assim, você fazer uma música com uma guitarra tão distorcida, tão agressiva, bateria com tanta pressão, com esses vocais, assim, ecoando infinitamente, com essa letra macabra, foi algo muito novo, né? Foi revolucionário mesmo. Então, Black Sabbath trouxe essa nova cara pro rock and roll, inaugurando aí o heavy metal de forma brilhante. Tem uma música aqui também que fala de coisa mais simples, né? De romance, que é a Evil Woman, né? Um caso de traição ali. Mas tem outras coisas aqui muito interessantes. A segunda faixa, The Wizard, que tem uma gaita, né? Que é super legal, fala sobre o Senhor dos Anéis de Tolkien, né? Falando sobre o Gandalf, o Mago Branco, né? Primeiro Mago Cinza, depois se tornou o Mago Branco. NIB, que é a quarta faixa, também é bem filosófica. É uma história como se falasse do demônio se apaixonando, né? Então, assim, não só a sonoridade, mas as temáticas que são abordadas aqui, juntando com esse som pesado, fez com que esse disco fosse totalmente revolucionário. É uma audição assim indispensável, um descasso mesmo. Todas as faixas tem alguma influência de blues aqui ainda, como estava sendo feito na Led Zeppelin. Inclusive tem uma história muito legal que o Ozzy Osbourne conta na autobiografia dele, que ele diz que o Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, quando ele ouviu esse disco aqui, que é o LED 1, né, extremamente pesado, como eu falei no vídeo anterior,
ele ouviu esse disco e aí o Ozzy falou com ele, perguntou, né? Não, você escutou aquele disco do Led Zeppelin? Você viu como é pesado? E aí o Tony Iommi respondeu, sim, nós vamos ser mais pesados que eles. Então assim nasceu o heavy metal, nasceu o Black Sabbath. Então não deixe de conhecer isso aqui, é revolução musical sem dúvida nenhuma. Então, o segundo álbum que eu quero falar aqui é dos Beatles, né? Não tem como fugir dos Beatles. É o Revolver, de 1966. Esse disco aqui é muito diferenciado e trouxe inovações assim absurdas, principalmente se falando de técnica de gravação, né? Técnicas de produção de música em estúdio. Aqui, os Beatles eles experimentaram coisas novas, como por exemplo, usar instrumentos diferentes que estavam disponíveis ali no estúdio, né, da EMI, como por exemplo a cítara, né, do George Harrison. Tem uma música aqui que é inteira ele tocando a cítara e cantando, né? Você tem aqui eles testando efeitos vocais, né? Nunca não era comum isso na música, né? Você não ouvia isso na música, efeito de voz. Parece que gravaram a voz do John Lennon saindo de um alto-falante que estava conectado com um teclado, né? Fazendo com que a voz dele ficasse meio etérea, mais distante, né? Para fazer aquele efeito, aquela psicodelia, né? Dos Beatles, que depois foi se estabelecer de vez no ano seguinte com o Sgt. Pepper de 67. Aqui já assumidamente um álbum mais psicodélico, mais experimental, mas todo esse experimentalismo começou aqui no Revolver, em 66. Então, se você gosta de rock progressivo, de Pink Floyd, de todas essas bandas de indie rock que tem hoje em dia, né, que usa muito efeito na guitarra, efeito na voz, saiba que começou tudo aqui no Revolver. Especialmente na última música do álbum, isso fica muito evidente, Tomorrow Never Knows, né? Tem muito efeito ali, muita experimentação. Eles usam sons de guitarra revertida, né? Gravaram a guitarra, colocaram ao contrário lá. Enfim, experimentação pura e revolução na música. Revolver dos Beatles. O terceiro álbum que eu quero falar aqui é muito especial, porque é um dos meus discos favoritos e é o terceiro álbum do Iron Maiden, que é o The Number of the Beast, que é a estreia do vocalista Bruce Dickinson, lendário, que está na banda até hoje. Esse álbum aqui eu considero ele revolucionário por alguns motivos. Primeiro, porque ele estabeleceu no rock pesado, no heavy metal, um novo estilo de banda, que seria aquela banda que as guitarras são muito desenvolvidas, tem muito dueto de guitarra, mas a voz é quase que extrema, né? O vocal do Bruce Dickinson aqui é extremamente agudo, é extremamente distorcido, ele canta notas muito altas, então assim, esse extremismo vocal juntando com a elaboração musical desse álbum gerou uma série de bandas aí de metal melódico, como a gente vê ali na Alemanha nos anos 80, Halloween, Blind Guardian, na Europa, Stratovarius, Rhapsody, por aí vai, até o Angra aqui no Brasil. Todas essas bandas têm um fundamento muito forte aqui, nesse álbum, Number of the Beast, de 82, né? Quase como se o vocalista fosse uma mezzo-soprano cantando ali uma ópera. No caso não é uma ópera, porque é bem pesado, né? Mas as características vocais que o Bruce Dickinson colocou nesse álbum aqui são revolucionárias, de verdade. Na faixa título, The Number of the Beast, você vê que ele dá um grito ali absurdo, antológico, né? Que desde o primeiro dia que ele gravou deve estar ecoando até hoje lá na sala do estúdio de tanta loucura que foi, né? Run to the Hills também, notas agudíssimas ali no final. Hallowed Be Thy Name também. Children of the Damned também. Então, assim, esse estilo vocal, esse metal melódico, elaborado e com esses vocais bem extremos, bem agudos e distorcidos, eu acho que começaram aqui no mainstream, pelo menos, porque esse álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas, né? Então, dentro da New Wave of British Heavy Metal, que a gente chama assim essas bandas inglesas, né, de rock pesado, esse aqui para mim é o mais importante, Number of the Beast do Iron Maiden, certo? O quarto disco aqui que eu quero mencionar, aqui nós vamos para os Estados Unidos, 1983, e a estreia do Metallica, Kill 'Em All. Esse álbum aqui é importantíssimo, revolucionário para mim, porque ele também inaugura um subgênero do metal, do rock pesado, que é o thrash metal, né? O nascimento do thrash metal, na minha opinião e na de muitos críticos, foi aqui. Por quê? Aqui a gente tem uma banda muito jovem e essa jovialidade dos caras ali, quase que uma inocência, assim,
muitas mágoas guardadas ali por fracassos que eles já tiveram, assim, na vida pessoal e musical, inspiraram eles a fazer um som muito agressivo aqui para descarregar mesmo, né, toda aquela raiva, toda aquela frustração da juventude. E isso aqui foi tocado de uma forma muito elaborada, mas despojada ao mesmo tempo, né? Não só a música é despojada, como o visual deles é despojado, né? Aquela cabeleira toda desarrumada, né? Os caras ali sem tomar banho direito, enfim, não como no grunge, né? Uma coisa um pouco mais agressiva, as guitarras aqui voam, né? Solos flamejantes. Inclusive uma figura essencial nesse álbum aqui e no metal, no thrash metal, foi o Dave Mustaine, atual guitarrista do Megadeth, porque na composição desse álbum ele era um membro do Metallica, né? Ele esteve presente na banda e todos os solos desse álbum aqui são do Dave Mustaine, né? Mas o Kirk Hammett entrou depois e tocou solos parecido ao que o Dave tocava, mas não igual. Mas a sonoridade aqui, cara, é especial demais, porque eles trouxeram aqui um som novo no sentido de tocar rápido, como o Motorhead fazia nos anos 70, mas tocar riffs marcantes, como o AC/DC fazia, né? Então, a junção dessa velocidade com esses riffs memoráveis, pesados, muito solo, esse visual despojado, essa agressividade, essa ferocidade da música, né? Enfim, o vocal do James aqui é quase como um leão, né? Um bicho rugindo ali. Então, isso aqui é revolucionário. Marco zero do thrash metal, indispensável esse disco Kill 'Em All. Falando das músicas, assim, a que eu mais gosto, Seek and Destroy, né? Que é um grande clássico, até hoje é tocada nos shows. Metal Militia, do Dave Mustaine, também é muito seco, né? Agressivo mesmo. The Four Horsemen, que depois virou Mechanics no Megadeth. Você tem Hit the Lights, Phantom Lord, enfim. Tem um solo de baixo aqui, né? Do Cliff Burton, que é a Anastasia, que eles ouviram ele tocando ao vivo lá na época e gostaram tanto dele que chamaram o cara para tocar na banda e gravaram o solo que ele tocou no show e botaram aqui. É um descasso, né? Inaugurando aí o thrash metal de forma gloriosa. E o último, quinto e último álbum que eu quero falar aqui, que revolucionou, é a estreia do Yngwie Malmsteen, que é o Rising Force de 84. Yngwie Malmsteen é um guitarrista sueco e é um prodígio. Nesse álbum, um álbum de metal neoclássico, né? O mais importante desse subgênero do heavy metal. E, assim, inaugurou esse subgênero. O que seria isso? Ele toca a guitarra como se fosse ali um violino, né? Inspirado ali nas músicas de Vivaldi, Paganini, Chopin, Mozart, todos esses compositores eruditos, ele toca um metal inspirado nessa música clássica, né? Música erudita. Isso aqui é lindo demais, é incrível. Passagens de violão muito elaboradas ali, você vê aquelas harmonias que lembram mesmo a música clássica, solos assim absurdos de guitarra, muita velocidade, muito virtuosismo, né? O Malmsteen, ele para mim inaugura aqui o que a gente chama de metal neoclássico, por isso esse álbum é tão revolucionário assim. E foi um dos elementos fundadores do metal melódico, do power metal, que surgiu ali com Halloween, né, em 85, no ano seguinte, porque a parte de guitarra do metal melódico vem muito daqui. Então, diversos guitarristas aí, como Luca Turilli, o Jani Limatainen lá na Finlândia, Timo Tolkki, enfim, inúmeros guitarristas se influenciaram profundamente pelo Malmsteen para fazer esse som melódico de metal e elaborado com essas bases eruditas que a gente escuta aqui, né? A minha favorita desse álbum aqui é a faixa 5, né? Icarus Dream Suite Opus 4, que ele toca uma progressão famosa da música erudita que é a Adagio, né? Ele toca aquilo na guitarra para introduzir a música, é muito bonito mesmo. Depois tem riff de violão, tem riff pesado de guitarra, tem solo. E esse álbum aqui conta com um tecladista virtuoso também, absurdo, que é justamente o guitarrista do Stratovarius, que é o Jens Johansson, né? E o guitarrista não, o tecladista do Stratovarius, Jens Johansson, e ele toca nesse disco aqui com o Malmsteen. Então, assim, são duas feras mesmo do virtuosismo da música pesada e erudita ao mesmo tempo. Então, esse álbum aqui é uma revolução, não deixe de escutar. Tem um clássico Black Star que abre o álbum, né? Uma música assim cheia de violão. Far Beyond the Sun também, é um grande hit do Malmsteen, né? Todas as músicas aqui incríveis, é um descasso assim clássico, clássico mesmo, Rising Force, certo? Então, por hoje é isso. Se você gostou, lembra de verificar a sua inscrição. Esses são os meus 5 álbuns que eu considero revolucionários, né? Se você concorda comigo, comenta aí o que você achou do que eu falei. Se você quiser adicionar algum álbum que eu não mencionei, pode comentar também. Fique à vontade.
E ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.